Como fazer um pacto com o demônio e por que você não deve fazer isto? A pergunta que fica é: será que o pacto existe? Será que tem pessoas que têm feito pacto com demônio? Será que existem pessoas que pegam uma caneta e um papel na mão para poder assinar juntamente com o diabo? Será que existe de verdade este pacto? Será que há pessoas que têm feito este pacto? Será que tem pessoas que levam caneta e papel na mão, assinam juntamente com o diabo em troca de algo? Este é um tema que nós iremos debater o dia de hoje. Meu nome sou Luiz Jeremias Antônio e sou dono deste canal, A Verdade sobre Evangelho. Então, sem mais delongas, vamos descobrir isto. Bora para o vídeo. Será que existe este pacto? Será que tem pessoas de verdade que têm feito o pacto? Isso tem em mente de muitas pessoas. Algumas pessoas, quando veem alguém a sobressair do nada, estava na favela, de repente já vive numa mansão, de repente já tem alguma coisa e pronto, o que lhes corre na mente é: esta pessoa fez pacto com o demônio. Então, era um cantor que cantava lá nos bairros, de repente a pessoa cresceu, já é um motivo de se pensar, de se desconfiar que fez pacto com o demônio. Mas afinal, de verdade, existe pacto com o demônio? Há quem pode assinar pacto com o demônio? Eu digo que não. Algumas pessoas vão ficar tipo: como assim? Eu devo ser um dos primeiros que venho vos falar acerca disto. Devo ser o primeiro que venho vos falar acerca disto. Olha, a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz, não é? Ela diz que Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adoram também o adorem em espírito. Eu só quero esta parte que diz: Deus é espírito. Então, a Bíblia, como Deus sendo como um espírito, ele nos princípios, na criação, ele também criou os seres espirituais. Falo dos anjos, até do próprio Lúcifer. Deus, quando cria Lúcifer, não cria Lúcifer como um ser humano. Ele cria um Lúcifer como um ser espiritual. Desde que o Satanás, desde que o Lúcifer transgrediu ou se rebelou contra Deus e Deus tirou o Lúcifer de cima para baixo, isto não mudou o ser de Satanás, ok? Isto não mudou o caráter dele. Ele apenas se escureceu o coração, mas não mudou o que ele é. Ele é espírito. Foi criado espírito e até agora é espírito. O que quero dizer com isso? Quero falar aqui: assim como nós não podemos ver Deus, do mesmo jeito não se pode ver Satanás, porque ele é um ser espiritual. Então, por que algumas pessoas dizem que existe pacto com o demônio? De verdade, isto é a mentalidade das pessoas. São as pessoas que acreditam que, então, se nós formos a fazer este ritual, ok? Nós sacrificarmos um jumento, sacrificarmos sangue, então o Satanás irá se manifestar. Então o Satanás irá nos abençoar ou irá nos dar aquilo que nós queremos. Assim como existem pessoas que acreditavam ou que acreditam em Buda, algumas pessoas acreditam em estátua, é do mesmo jeito que essas pessoas acreditam. Então, cria-se um grupo, não é? Um grupo e um departamento das pessoas que começa a se intitular: você torna-se o presidente da organização. De verdade é uma organização. Você torna-se o presidente da organização, você torna-se ministro da organização, você torna-se isso. Então vamos fazer isto e vamos convencer a certas pessoas a adorar este Deus, que é Lúcifer.
de verdade, existem esses rituais. Existem pessoas que adoram este Lúcifer, que acreditam de verdade que se nós formos a buscar, ele irá nos dar alguma coisa. E às vezes isso acontece, mas não porque eles fizeram um pacto, sentaram e assinaram um pacto com o demônio, como muitos pensam. Nada. Então, por exemplo, se eu quero fazer um pacto com o demônio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar as certas pessoas que acreditam nisso e que fazem parte dessa organização de contrato ou de assinar, e ali eu vou ter com eles e eles vão me exigir sangue, vão me exigir eu tenho que fazer isto, ou vão me exigir eu tenho que furar o meu dedo, e ali vou tirar o sangue e depois vamos assinar e selar aquilo como um pacto. Então eles vão me dizer, fala isto, fala aquilo e fala aquilo. Não quer dizer que tem pessoas que de verdade sentam com o demônio aqui e começam a dialogar. Não existe. Não existe, nem neste século, nem no século vindouro. Isso não existe. Ninguém é capaz de fazer pacto com o demônio ao vivo. Só que é uma crença. Assim como nós também acreditamos em Deus e fizemos uma aliança com Ele, do jeito, de uma forma que nós acreditamos, né? Com a crença, com a fé. Nós fizemos pacto com Deus. Falamos que não. Nós queremos adorar o Deus. Nós queremos que Deus seja o nosso governador, seja o nosso rei. Então nós acreditamos não porque nós vimos Deus, nunca vimos Deus. Claro que Deus existe, nós acreditamos que Deus existe, mas nós nunca fazemos pacto assim com Ele, com o próprio Deus assim. Mas nós acreditamos que Deus é rei. Nós acreditamos que nós temos que ter um pacto, não é? Com Deus. Então é do mesmo jeito que essas pessoas acreditam, é do mesmo jeito que aquele tal forma acredita. E muito mais. Isso tem aparecido nas nossas mentes por causa também da inveja. Brincamos junto com o Rafael e depois o Rafael ele subiu do nível, passou a não estar mais no nosso nível. Ele já possui mansões, ele possui carros, ele possui muitas coisas, muitos bens. E o que nos parece na mente ele fez pacto com o demônio. Sou um cantor, de repente eu subsaio, pronto, fiz pacto com o demônio. Então é isso que muitas pessoas têm em mente, mas não porque de fato existem pessoas que sentam com o demônio e fazem este pacto. Não existe. Não existe este pacto assim, face to face, em inglês, face to face, com o demônio. Isso não existe, que isso é em nossa mente. E muitas vezes também tem acontecido uma organização que burlam as pessoas, não é? Que se fazem de servos do diabo. De verdade, irmãos, muitos fazem pacto com o diabo, mas de uma forma indireta, não direta. Como? Todo mundo, a Bíblia diz, todo aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é. E todo aquele que faz o bem é filho de Deus. E ele fala no 1 João 3,8 que por isso que Deus se manifestou. Ele diz no 1 João 3,8, é isso, 1 João 3,8, dizendo que aqui mostra a diferença que existe entre filhos de Deus e os filhos do diabo. Quais são os filhos de Deus? Aquele que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Quais são os filhos do diabo? É ao contrário dos filhos de Deus. São aqueles que desobedecem à voz de Deus ou não praticam a vontade de Deus. E é aqueles que ouvem a voz de Deus e do Satanás e praticam a vontade de Satanás. Eles são filhos do diabo. Então,
Todo mundo, quase todo mundo tem feito pacto com o diabo. Eu já fiz pacto com o diabo desde que eu esteve no mundo. Então, eu fiz pacto com o diabo porque eu vivia na imundícia, fazia aquilo que ele queria, mas fui liberto, não é? Deste contrato. Então, é isto, amados irmãos. Longe de vocês pensarem que o pacto existe, pacto com o demônio, não existe. Isso. Filósofos, assim como ninguém sabe onde se faz estes rituais, ninguém sabe como se faz este pacto. São coisas das pessoas que acreditam, são pessoas que acreditam nisso, que fazem pacto com o demônio. Irmãos, Deus é espírito, também Satanás é espírito. Não se faz pacto com o espírito. Como que você vai fazer pacto com o espírito? Só você deve ser também um espiritual para poder viver e sentar junto com ele. Então, é uma organização das pessoas. É a consciência das pessoas que lhes faz pensar que assim eu fiz pacto, assim eu... É por causa da crença. É por isso que certas pessoas trabalham duro por causa disto. Não é? Vamos supor que eu faço pacto assim com algumas pessoas que dizem que fazer pacto com o demônio é proveitoso e dá alguma coisa. E me dizem, então a partir de hoje, leva 1000 meticais, leva 2000 meticais e vai comprar este negócio, aquele negócio e aquele negócio. Começa a vender, vais ver o que vai acontecer. Você com aquela força, com aquela toda energia, com aquela crença, você vai. Começa, não é? Começa a trabalhar, começa a vender o seu produto daqui para aqui, depois saiu, o seu lucro foi comprar mais, começa a subsair. E você coloca aqui na mente, aquele pacto deu certo. Não, é só o esforço. Então, graça e paz, é isso que eu tinha para poder compartilhar com amados irmãos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perderes nenhuma novidade. E dê um like no vídeo, compartilhe o vídeo, também comenta, assim estarás a me ajudar. Aqui, despede o vosso irmão Luiz. Graça e paz.